Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da editora Dark Purple. O meu nome é Tânia Figueira. O meu nome é Guilherme Belchior. Hoje, como convidado, temos o Steven Santos, o autor do nosso mais recente livro, o Manual do Trader. Temos aqui, já está disponível no nosso site para quem quiser adquirir. O nosso podcast hoje, vamos então abordar o tema do livro. Durante o podcast também temos aqui uma surpresa que iremos anunciar, estejam atentos até ao final do podcast. Vamos oferecer um cupom de desconto. E pronto, o podcast de hoje é dedicado então ao livro. Antes de mais, agradeço ao Steven por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso podcast. Começamos então por perguntar quem é o Steven, quem é então o autor deste novo livro. E passo a palavra. Muito obrigado, Tânia, Guilherme. Portanto, quem é que eu sou? O meu nome é Steven Santos, eu trabalho em mercados financeiros, faz agora 10 anos, precisamente, portanto aqui também um ciclo profissional que se completa com o lançamento deste livro, em que ao longo destes 10 anos trabalhei em duas instituições financeiras, portanto uma mais ligada a corretagem online, portanto instrumentos derivados, sobretudo, portanto a X-Trade, X-Trade Brokers, portanto aqui em Portugal, uma corretora multinacional, e de há 6 anos a esta parte, 6 anos e meio, estou no BIG, Banco de Investimento Global, que é um banco de origem nacional e que também já tem presença em alguns países na Europa e também em Moçambique. Portanto, trabalhei sempre nesta área de mercados financeiros muito ligado à componente de trading, de investimento direto em mercados financeiros, pessoas que efetivamente pretendem rentabilizar poupanças que tenham, pessoas que querem beneficiar de oportunidades de investimento, não só a nível nacional, mas também a nível global, através de compra de instrumentos financeiros como as ações, por exemplo, os ETFs, que são fundos de investimento cotados em bolsa, de moeda, o mercado de forex, matérias-primas, por aí fora. Portanto, tenho já esta experiência de 10 anos em instituições financeiras. Anteriormente tive uma experiência de 3 anos em área de consultoria, pronto, e era uma consultoria ligada a relações com investidores, ligada à comunicação financeira, portanto, era essencialmente aconselhar empresas cotadas em bolsa a comunicar melhor com os seus públicos, pronto, e esses públicos eram, por um lado, analistas de ações, por outro lado, investidores. Portanto, foi muito aí que comecei a debruçar sobre a importância de informação nesta área dos mercados, não é? Sabemos que a informação é muito importante noutras áreas. Nos mercados financeiros isso não era assim dado como adquirido, uma área muito financeira, muito numérica, mas efetivamente é uma área que vive muito dos fluxos de comunicação, da capacidade que as empresas tenham para comunicar com os seus investidores, da capacidade que os investidores têm de interpretar a informação que sai das empresas, que sai dos países, que sai sobre as economias. O meu background inicial vem precisamente nesse âmbito, portanto é um background ligado à comunicação, às ciências da comunicação, foi a área que me licenciei na Universidade Nova de Lisboa e portanto as minhas capacidades de base foram muito utilizadas nessa consultora de relações com investidores e com o passar do tempo, portanto estive lá 3 anos, 3 anos e meio sensivelmente e foi pronto, no exercício dessas funções que realmente senti o apelo e o interesse por mercados de capitais, possibilidades de investimento em bolsa a nível internacional, e daí fui expandindo e aprofundando esse interesse até ao ponto em que cheguei que realmente queria experimentar trabalhar no setor financeiro. Essa oportunidade proporcionou-se, portanto, com a XTB Portugal, e aí estive durante 3 anos, 3 anos e pouco, portanto, como gestor de conta de clientes e em paralelo também como analista de mercados, portanto, era também já o porta-voz principal nessa altura, portanto, onde comentei, analisei mercados para N meios de comunicação nacional e também internacional, portanto a Bloomberg, a Reuters, portanto também comentei vários momentos e acontecimentos de mercado com esses meios de comunicação internacional. Portanto tem sido um bocadinho o meu percurso, que eu, como referi, faz agora 10 anos, precisamente que entrei para a XTB,
e este livro, no fundo, é um bocadinho condensar dessa experiência e deste ciclo. Muito bem. Então, depois deste desenvolvimento todo, o que o levou a escrever, então, este livro? É uma ótima pergunta, portanto, e eu, pronto, sendo um leigo, não é? Quando entro para o setor, portanto, leigo no sentido de que a minha formação de base não era económica nem financeira, portanto, tive sempre muita sede e vontade de ler livros, não é? Que me pudessem complementar a minha formação. E, de facto, li vários livros, quer nacionais, quer internacionais, e há ótimos livros quer publicados em Portugal nas últimas décadas, quer também a nível internacional. O que eu sentia muito falta era de um livro prático, que fosse conciso, que fosse acionável, com informação bastante acionável, que não só explicasse e definisse conceitos teóricos, mas que também exemplificasse como aplicá-los em situação real, como tomar certas decisões de investimento, ou de compra, ou de venda, ou simplesmente não fazer nada, não é? Portanto, também é uma posição nós analisarmos e ponderarmos eventuais decisões, eventuais compras ou vendas de ativos financeiros e optarmos por não fazer nada. Portanto, senti muito essa lacuna em termos editoriais, senti muito essa necessidade a nível pessoal. Portanto, ótimos livros, ótimas referências que tenho, mas efetivamente queria algo mais palpável, algo mais concreto. Mais tarde, já trabalhar no setor financeiro, era uma preocupação recorrente dos clientes, portanto, o que é que me recomenda, que bibliografia é que me pode indicar, e pronto, nós indicamos 2, 3 livros, muita coisa em inglês, muita coisa bastante pesada, tomos, digamos assim, bastante densos, e que não são, digamos, uma leitura digerível, não é? Portanto, são leituras que recaem mais numa componente académica ou numa componente, pronto, Muito técnica. intelectual, mas que diz isto. Muito técnica, né? Há sempre, Muito quando se aborda técnica. estas temáticas, é sempre um tecnicismo muito inerente a conceitos, e a abordagem não é para todos, não é para todos. Exatamente. Portanto, obras que recaem numa terminologia muito técnica, muito escrito já de especialistas para especialistas, e de facto era difícil, não é? Portanto, indicar aos clientes o melhor livro ou o melhor ponto de partida para se introduzirem ou para evoluir enquanto investidores. Portanto, sempre foi essa a minha preocupação. E quando surgiu este convite e esta oportunidade de escrever um livro, pronto, a minha ideia já estava completamente formada no o que é que fazia falta, onde é que havia lacunas e onde é que eventualmente poderia aportar valor para os leitores. Portanto, e o livro nasceu com essa missão, digamos assim, dar ferramentas práticas, competências práticas reais que se possam aplicar não só na análise de mercados, como também na sua negociação. Portanto, a missão genérica do livro é aportar essas ferramentas práticas, sempre tendo em vista reduzir o dinheiro que temos parado, não é, na nossa poupança, e aumentar a nossa riqueza, não é? Portanto, e aumentar a nossa riqueza como? Pegando em poupanças que rendem pouco ou nada, ou até negativo, não é? Se quisermos hoje em dia, com as taxas de inflação altíssimas, todos nós agora sabemos o que é a inflação, quando vamos ao posto de combustível, quando vamos ao supermercado, aquilo que antes custava 90 cêntimos, agora pedem-nos 1,10 €, quer dizer, sentimos isto nos bens mais essenciais, como o arroz, como a massa, o pão, ajudar as pessoas a ultrapassar essa perda de poder de compra, essa erosão da nossa poupança, e ajudá-las a criar riqueza como investindo, não é? Portanto, aplicando poupanças em ativos que historicamente valorizam. Uhum. Pegando então nisso, na laguna que existe, foi a partir daí, o que é que o incentivou então a escrever o livro? Sim, eu acho, Tânia, que o incentivo parte muito dessa interação com clientes, portanto, com potenciais investidores, com pessoas que já estão a investir, que já têm uma conta real, que já estão a fazer os primeiros trades, as suas primeiras experiências, ou em conta demonstrativa ou já em conta real, e tinham efetivamente essa falta, essa lacuna do manual. Pronto, e o nome manual nasce precisamente nesse sentido, não é? Porque eu queria que fosse algo que as pessoas pudessem manusear, que pudessem recorrer com frequência. É um livro que, pronto, não é um tomo, não é um livro denso, mas ainda assim também não temos que estar sempre a lê-lo de fio a pavio. Podemos chegar aqui, temos um índice que efetivamente é remissivo e que nos permite chegar rapidamente
a um ponto que queiramos esclarecer ou aprofundar, não é? Algum ponto que já conheçamos, imaginemos gestão de risco, já tenho algumas bases, mas eu quero aprofundar um bocadinho. Pronto, venho aqui ao índice e vejo, olha, na página 96 tenho aqui um capítulo que aprofunda só a temática da gestão de risco. Portanto, era muito este o meu objetivo desde o início, este alinhamento de conteúdos para ajudar as pessoas ou a iniciarem-se com mais segurança, não é? Isso é muito importante, porque o que não faltam são dissabores e pessoas que têm experiências negativas e ficam traumatizadas e como correu mal dizem a 10 amigos que bolsa é tudo especulação e vocês vão perder o dinheiro todo. Portanto, há uma carga muito negativa, não é? E pronto, isso também está cientificamente já estudado, não é? Nós quando gostamos de uma marca ou de um serviço dizemos a uma, duas pessoas, mas quando nós não gostamos dizemos mal a 7 pessoas, não é? E acho que o investimento em bolsa é igual a se calhar ainda maior, porque isto mexe mesmo connosco, não é? Portanto, emocionalmente tem um impacto, o facto de mexer com o nosso património, não é? Perderam-nos basicamente poupanças, e as pessoas, não, isso é tudo perder, não te metas nisso, vais perder tudo, isso é tudo especulação, isso é tudo, é para os especuladores, não vais ter hipótese nenhuma. Portanto, por um lado, ajudar estas pessoas que começam a ter mais segurança e mais... E a única forma de nós termos segurança é saber o que estamos a fazer, não é? Termos conhecimentos de base, termos um plano, termos um planeamento do que é que vamos fazer, com que capital, com que gestão de risco. Portanto, quando falo de gestão de risco é saber à partida quanto é que eu estou disposto a perder em cada investimento. Portanto, construir aqui uma previsibilidade, criar aqui uma estabilidade que me permite estar dentro do mercado o máximo tempo possível, porque é a única forma de nós conseguirmos ganhar dinheiro. Isto não existe aqui o ganho rápido, não é? Eu falo um bocadinho disso no início do livro, julgo mesmo na introdução, ou acho que é mesmo na introdução, em que como existe iliteracia financeira na nossa sociedade e pronto, todos sabemos bem, não é? Portanto, ainda recentemente se um estudo a nível europeu e Portugal ficou em último ou em penúltimo em toda a zona euro, existindo toda esta falta de cultura financeira, as pessoas basicamente têm ideias erradas sobre as expectativas de ganho. E muitos investidores ou potenciais investidores com quem já falei nestes 10 anos têm uma expectativa de eu nas minhas poupanças ou não ganho nada, não é? Portanto, tenho isto tudo depósito à ordem, tenho isto num depósito a prazo, não tenho rentabilidade nenhuma, vivo bem com isso, não é? Ou então, se efetivamente quiserem dar esse primeiro passo para um investimento financeiro, têm expectativas irreais, acham que vão ganhar 200% ao ano, 300%, querem meter 10 mil e tirar 1 milhão, quer dizer, isto são coisas irreais, isto não existe no mercado real. Os melhores gestores de fundos do mundo, eles não ganham 100% ao ano, não é? Eles não duplicam o capital todos os anos. Portanto, a falta de literacia financeira, portanto não faz parte dos programas curriculares, infelizmente, em Portugal, não faz parte dos estudos nem obrigatórios, nem sequer dos estudos superiores, não é? Portanto, mesmo para pessoas que viram de economia, isto não é dado como adquirido, não é? Portanto, este tipo de conhecimentos de literacia prática financeira do dia-a-dia. Que é uma falha enorme, é uma falha enorme. Não faz sentido. Uma falha gigante, não é? Não abordar estes temas. Seria tudo completamente diferente, a educação mesmo, pronto. De uma criança saber o que é os mercados, uma coisa que é tão inerente à nossa sociedade, acho que é tão essencial como reciclar. É algo que se devia implementar no ensino e é algo fundamental, sim. Somos uma geração que vai fazer isso. Vamos aqui mudar o sistema educativo. Era bom. Era bom. Vai ser bom. É que as coisas mudassem um bocadinho para melhor, sim. Exato. Era ótimo. Se existisse uma disciplina de finanças pessoais que introduzisse este tipo de conceitos, portanto, o que é poupança, a importância de reduzir dívida ou ter dívida efetivamente, mas controlada, nós conseguirmos ter a noção de poupança, mas depois aplicar essa mesma poupança, não é? Portanto, ensinar às crianças desde muito pequenas que se abdicarem de consumo ou de gratificação no momento presente, poderão fazê-lo com a expectativa que se esperarem X semanas ou X dias, que é no caso das crianças será dias, em vez de terem lá um repoussado, já vão ter 3 repousados. Portanto, há analogias muito simples que podem ser feitas desde idades muito jovens, não é? Muito tenras,
que podem ser utilizados para começar a incorporar estes conceitos na mentalidade e na personalidade e na educação das pessoas. Portanto, isto é um trabalho que tem que começar bastante cedo, para depois, sim, com o passar do tempo, as pessoas percebem a importância de ter poupança, ter dinheiro posto de parte. Isso vai-lhes dar mais liberdade financeira no futuro, porque se acontecer uma emergência, ou se aparecer uma oportunidade para comprar uma casa, para comprar um carro, para se casar e o que for, já têm ali um pé de meio, ou seja, têm capacidade para tomarem decisões sem depender de outros. Portanto, isto é muito importante, ensinar às pessoas que abdicar de consumo no momento presente. O que é que isto significa? Eu ganho 1.000, eu não preciso de gastar 1.000 todos os meses, não é? Portanto, tenho que fazer aqui um esforço, tem que ser regrado para pôr uma parte de lado todos os meses, não é? Pagar-me a mim primeiro, não é? Portanto, aquele conceito do pai rico, pai pobre, de quando nós recebemos o salário, a primeira conta que nós temos de pagar é a nós próprios, não é? Enquanto a cultura que existe é ao contrário. Nós temos o salário, pagamos a renda, o combustível, a alimentação, o ginásio. Depois, no final do mês, sobrar lá meia dúzia de tostões, isso fica para mim. Não, na realidade, tem que ser o oposto. Eu tenho que ter uma meta de poupança mensal, seja ela qual for, de 50 euros, de 80 euros, não interessa. Mas eu tenho que, recebendo o salário, esse dinheiro é meu e eu vou-me pagar a mim primeiro e vou alocá-lo a uma conta de poupança ou uma conta de investimento. O resto do dinheiro eu tenho que conseguir orientar com ele para o resto do mês, não é? Tenho que fazer os sacrifícios, entre aspas, que forem necessários para garantir que eu paguei-me a mim primeiro. Portanto, esta evolução pode ser feita em termos curriculares, em termos escolares. Portanto, vamos evoluindo com a idade das crianças para conceitos mais complexos. Se calhar, a dada altura já podemos estar a pensar em, ok, agora já sabemos todos o que é ter um pé de meia, uma poupança, agora vamos olhar para as taxas que essa poupança vos dá e vamos começar a ver casos, e historicamente a poupança tem rentabilidade nula ou negativa, não é? Tendencialmente negativa porque há inflação, não é? Os preços tendem a valorizar, as moedas tendem a ser desvalorizadas, portanto temos aqui um efeito negativo na nossa poupança. Portanto, a melhor forma para nos protegermos disso, combater essa inflação, é aplicando em mercados financeiros, comprando ativos financeiros. As ações é historicamente a melhor opção, a melhor classe de ativos. Portanto, nos últimos 100, 110 anos foi claramente a melhor solução. Portanto, ter aqui um equilíbrio perfeito entre risco e retorno. Portanto, ou seja, estamos perante uma assimetria, não é? Portanto, nós quando compramos uma ação, o risco máximo, se quisermos pensar assim, é ir a zero, não é? Portanto, um caso, naturalmente, não previsto, um descalabro, quase, aquela empresa deixar de existir, mas eventualmente poderia acontecer, mas o nosso retorno não está limitado a 100. O nosso capital pode-se duplicar 100, 150, 200, o que for, e dar-nos a possibilidade muito simples, muito rápida, muito democrática, de, sem sairmos de casa, com apenas uma plataforma de investimento, com apenas alguns cliques, eu tornar-me sócio de algumas das melhores empresas do mundo, das empresas mais bem geridas que existem. E se eu gosto de algumas marcas, por exemplo, nós gostamos da Apple, temos os iPhones, temos os iWatch, temos todas essas coisas, por que não pensar em tornar-me sócio daquela empresa? Ou seja, sempre que a Apple vende telemóveis, computadores, portáteis em alguma parte do mundo, eu estou a beneficiar de alguma forma com isso. E são empresas altamente inovadoras, como sabemos, com taxas de crescimento que não existem no nosso país, e eu consigo, de forma muito democrática, muito económica, sem ter que sair de casa, tornar-me sócio da Apple, da Tesla, da Microsoft, de algumas das melhores empresas que existem no planeta. Portanto, isto dá-me uma oportunidade de rentabilizar o meu capital a uma taxa muito superior ao que é, por exemplo, a rentabilidade do trabalho. E nós vivemos em Portugal, sabemos a realidade, não é? Portanto, temos impostos altos, não é? Portanto, temos uma carga fiscal elevada, os salários não têm uma evolução fantástica, não é? Portanto, nós sabemos todos que não somos dos mais bem remunerados na Europa. Portanto, o mais incentivo temos ainda para poupar e investir. Portanto, é uma forma que nós temos de, e volto a dizer, barato, económico, democrático e sem já trabalho, não é? Portanto, de forma muito passiva, conseguimos aumentar a nossa riqueza, aumentar o nosso património. Portanto, daí eu dizer, a missão do livro ao fim do dia é: eu tenho que conseguir reduzir o meu dinheiro parado e aumentar a minha riqueza. E tornando-me sócio destas empresas, eu consigo fazer isto.
Muito bem. Então, vamos aqui saber então quais é que são os conceitos e do que fala então este livro. O que é que ele estrutura-se? Como é que ele se estrutura? O livro foi pensado numa perspectiva incremental em termos de conhecimentos e em termos de sofisticação. Portanto, ele começa precisamente por questionar porque investir em bolsa e nesta conversa acabámos por correr alguns desses argumentos, não é? Portanto, a inflação, aquilo, pronto, o impacto que tem, a importância do rendimento passivo. O que é o rendimento passivo? É o oposto do rendimento ativo. O rendimento ativo é aquilo que nós estamos a fazer agora, não é? Porque nós somos remunerados por cada hora trabalhada. Mas nós, quando sairmos do trabalho, esperemos que seja cedo, não é? É bom sinal, significa que era bom sinal, não é? Se às 6 da tarde estivéssemos despachados, vamos supor que saímos às 18 horas, na hora seguinte nós já não somos remunerados, não é? Portanto, nós não temos fim de semana, as noites, não somos remunerados, não é? Antes das 9 e depois das 18 não há remuneração nenhuma. O rendimento passivo é completamente diferente, portanto, mesmo sem estar a despender horas, sem despender trabalho, sem me cansar, eu tenho o dinheiro a trabalhar para mim. Portanto, eu estou investido em empresas ou em ativos financeiros, portanto, não tem que ser tudo ações, não é? Portanto, no livro eu comento outros instrumentos financeiros. Estes ativos estão a gerar rendimento para mim de duas formas: ganhos de capital, não é? Valorização do preço. Eu comprei uma ação a 100, ela subiu para 120, portanto tive aí uma valorização, não é? De 20%, mas também por outra via, que é a distribuição de remuneração que alguns ativos fazem nas ações, os dividendos. Portanto, o dividendo não é mais do que uma empresa que gera lucros, portanto tem resultados positivos, resultados líquidos positivos. Existe uma proposta da empresa, da administração da empresa, para distribuir uma parte desses lucros sob a forma de dividendos. Os acionistas votam na Assembleia Geral, tendencialmente irão votar que sim, e portanto, como tal, há uma percentagem dos lucros anuais que são distribuídos sob a forma de dividendos. Os dividendos não é mais do que um crédito que nos é depositado da nossa conta, quase como se fosse um juro de um depósito a prazo, ou quase como se fosse um pagamento que nós recebemos. Portanto, por ambas as formas, ou por apenas ganhos de capital, há empresas que não distribuem dividendos, porque as empresas estão a crescer a ritmos altíssimos e precisam de todo o dinheiro e mais algum para reinvestir no negócio, não é? Portanto, muitas empresas estão nesse caso ainda, não é? Empresas gigantes, as Tesla, a Amazon, portanto, todo o dinheiro que é gerado eles querem reinvestir no negócio, portanto, não há margem nem interesse em estar a distribuir. Mas muitas outras empresas pagam, não é? A Apple, a Microsoft, empresas fantásticas. Na Europa, a SAP, por exemplo, tecnológica alemã, portanto, empresas fantásticas que remuneram os acionistas por via de dividendos. O que é que falo mais? Para a importância da diversificação, portanto, o livro acaba por tocar sempre em dois prismas, portanto, investimento a longo prazo, muito isto que temos estado aqui a falar, e depois a componente de trading a curto prazo. Portanto, a minha área profissional de maior especialização começou por ser trading, na XTB, no BIG, naturalmente a abrangência é completamente diferente. Portanto, temos todas as realidades, todo o tipo de instrumentos financeiros, todo o tipo de clientes. Portanto, temos clientes altamente passivos, como temos clientes altamente ativos, dinâmicos, day traders. Portanto, acabei por trabalhar com todo o tipo de perfis de clientes, de investidores, de traders. Portanto, depois uma parte muito importante do livro fala de trading, como é que nós montamos o nosso plano de trading, que estruturas é que vamos negociar, setups, para um termo que utilizo muito. Um setup não é mais do que um conjunto de condições que têm que estar reunidas para eu poder executar uma operação de compra ou de venda. No fundo, resulta de um trabalho de análise, portanto, e explicamos no livro as ferramentas de análise necessárias para termos esse setup bem definido e depois bem identificado em gráficos reais. Uma coisa é lermos livros, outra coisa é conseguirmos passar para a prática, não é? E o livro tenta dar vários exemplos práticos com gráficos que ficaram muito bem, não é? Com acabamento muito bom, muito legível, portanto, para ajudar as pessoas a passar para a componente mais prática. Portanto, é uma das mais-valias aqui do nosso livro, é exatamente isso. Os casos práticos, tudo isto dá como exemplo de como então abordar num determinado tempo as diferentes ações. Outra coisa que eu queria aqui aprofundar também é o plano de trading,
que o plano de trading é extremamente importante, é claro, e muitas pessoas se esquecem do nosso diário de investimento. Abordas aqui este tema que eu acho, para mim, é essencial, é veras essencial para quem está a começar e muitas vezes é negligenciado. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o plano de trading nem sempre existe, não é? Portanto, há pessoas que não utilizam, que nunca criaram, mas que é muito importante. Por isso, dou aqui mesmo, pronto, sugestões de critérios a ter em conta. Duração temporal dos trades, qual é que é o horizonte temporal de análise nos gráficos, os instrumentos financeiros que possamos negociar. Portanto, e como estava a dizer, portanto, a parte de investimento de longo prazo é muito importante estar diversificado. Okay? Porquê? Porque há efetivamente empresas que nós não vamos ganhar em todos os investimentos, é lei quase do jogo, não é? Portanto, é uma realidade, não é? Mesmo os melhores investidores do mundo não ganham em todos os investimentos. O Buffett, que é a referência que nós todos conhecemos, no início da pandemia assumiu perdas grandes numa companhia aérea norte-americana, portanto, mesmo os melhores têm perdas, agora essas perdas não podem afetar-nos. E no investimento a longo prazo a solução é diversificação, ok? Portanto, a diversificação é, em vez de investir tudo numa única empresa, eu ter 4, 5, 10 ações diferentes em carteira, portanto, umas estarão a compensar outras, não é? O que umas poderão estar a cair, outras estão a valorizar. Portanto, eu abdico de parte da rentabilidade que existiria se tivesse todo o capital numa única empresa, mas em troca, portanto, em compensação, eu reduzo brutalmente o meu risco. Portanto, isto é considerado o único almoço grátis que existe no mundo do investimento. Portanto, o Markowitz, que foi um prémio Nobel, pronto, fez esta afirmação que é importantíssima, não é? Portanto, a diversificação é o único free lunch, o único almoço grátis que existe, não é? E tudo o resto não há almoços grátis, como nós sabemos, não é? Existe sempre uma compensação. Portanto, eu falo investimento de longo prazo, diversifique, trading, especialize. Ok? Portanto, o trading tem que ser especializado. Eu não posso estar todos os dias, todas as semanas a negociar ativos completamente diferentes. Agora vou fazer trading do DAX, que é o índice alemão. Agora vou fazer trading da Galp. Agora vou fazer trading do euro-dólar. Agora vou fazer trading do petróleo. Isto perde aqui um bocadinho o fio à meada. Portanto, eu tenho que ter aqui uma linha condutora, tenho que ter aqui uma perspectiva de previsibilidade. Portanto, para ser o trading previsível, tem que ter uma watchlist, que é uma lista de favoritos, ativos que eu acompanho, que monitorizo. Podem ser 10, podem ser 15, ativos que vigio regularmente. Há alertas de preço que também podem ser definidos. Há plataformas de trading que oferecem essa possibilidade. Portanto, há alertas que recebemos, quer por notificação dentro da plataforma, quer por e-mail, a dizer, olha, o preço tal do ativo tal foi atingido. Portanto, foi um alerta que eu criei no passado para ser alertado se aquele preço fosse alcançado. Portanto, investimento diversificado, trading especializado. Portanto, o plano de trading vem mesmo nesse âmbito. Portanto, definir instrumentos a negociar, montante de capital na conta, portanto, quanto é que é o capital que eu vou alocar a esta componente de trading, perda máxima por trade, portanto, quanto é que eu estou disposto a assumir em cada operação. Os melhores traders entram à volta por negócio, por operação, risco entre 1 a 2% da conta. Rácio de risco-retorno, portanto, o que é o rácio de risco-retorno? É a relação entre a minha perda máxima, o stop loss, e a minha perspectiva de ganho. Portanto, eu comprei um ativo a 10 euros, tenho uma perspectiva que vai subir, portanto, vou comprar esse ativo, fiz uma análise e acho que o mais provável é valorizar. Portanto, comprei a 10 euros, eu defini uma perda máxima a 9, portanto, tenho aqui uma unidade de risco, né? Portanto, 1 euro de risco. Eu, para ser devidamente recompensado, eu tenho que trabalhar com pelo menos o dobro, não é? Portanto, passar de 10 para 12 ou passar de 10 para 13, ok? Porque desta forma eu consigo colocar as probabilidades a meu favor. Se eu em cada trade estiver tudo alinhado, portanto, se tiver aqui as condições de stop loss e take profit para quando eu ganho 3, quando perco 1, eu tenho as probabilidades a meu favor. Portanto, em cada série de 10 operações, e portanto, esse quadro é também aqui partilhado, portanto, no capítulo 6 de gestão de carteira, existe efetivamente todo um subcapítulo sobre rácio de risco-retorno, em que existe esse quadro, não é? Portanto, a minha taxa de acerto
Por exemplo, se eu estiver a trabalhar com um rácio de risco-retorno de 1:3, este exemplo que acabámos de dar, comprei a 10 euros, arrisquei 1 euro para ganhar 3 euros, portanto, eu aqui basta-me ter uma taxa de acerto de 30%, portanto, em cada 10 trades estar correto em 3 deles, não é? Em 30% eu já sou rentável. Exatamente, exatamente. Se eu não trabalhar com este tipo de disciplina, com este tipo de previsibilidade, vou ter aquilo que é péssimo, que são as fat losses. O que é que são as fat losses? São as perdas gordas, não é? Em que uma perda, que deveria ser algo controlado, deveria ser algo previsível, vai ter um impacto brutal na minha carteira e naturalmente nas minhas emoções. Portanto, é também aqui partilhado um quadro, pronto, que eu gosto muito, aqui na parte de gestão de capital, que mostra para cada perda percentual da minha carteira, quanto é que é o ganho que eu preciso ter a seguir para recuperar ao ponto de entrada. Portanto, aqui na página 106, se nós olharmos, se eu perder 50% da minha carteira, portanto, se tiver aqui perdas em que perca metade, eu para voltar ao ponto inicial da carteira, eu tenho que duplicar, eu tenho que fazer 100% só para voltar ao início. Mas reparem, a partir do momento que eu começo a ter perdas de 70%, eu preciso fazer 233% só para voltar ao ponto inicial. Isto são rentabilidades astronómicas, ou seja, as probabilidades estão sempre a trabalhar contra mim aqui a dada altura, até o ponto que é irrecuperável, não é? Se eu perder 90% do valor da carteira, só para voltar ao início tinha que ter 900%. Portanto, isto são taxas completamente irreais e não vamos conseguir voltar, e depois vamos ficar frustrados, e depois vamos ver todos os amigos que investir em bolsa é só para perder dinheiro, o que não corresponde à realidade. Claro, 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 claro.